Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos a Brasília, na redação de O Tempo, falar com o editor-chefe Ricardo Corrêa ao vivo. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Luciano, e também para todos os ouvintes. Ô Ricardo, nessa grande série chamada Brasil, eu vou te falar, hein, não tem concorrente que à altura nos streamings, hein? Nós temos agora 3 capítulos de 3 séries que a gente já vem acompanhando há muito tempo. Vamos começar então com o caso das joias e o presidente Jair Bolsonaro confirmando que ficou com outro lote de joias que foram presenteados ou foram presentes da Arábia Saudita, e isso aí pode impactar esse retorno dele ao Brasil, Ricardo? Ah, certamente, né? Aqui a gente vive em Brasília uma novela com vários núcleos, né? E que tem suas histórias próprias, né? E uma delas é essa história das joias aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E hoje vários novos fatos para essa história que estava um pouco escondida, né? Nos últimos capítulos, aí outras coisas estavam acontecendo, mas certamente pode impactar sim, porque quando o Bolsonaro traçou a estratégia de voltar agora na quinta-feira, dia 30, é porque esse assunto tinha ficado um pouco em segundo plano, né? As joias, o segundo conjunto de joias já havia sido entregue por ele, por sua defesa, após ordem do Tribunal de Contas da União, e o primeiro lote é aquele que está retido lá na Receita, né? Então não havia um risco, por exemplo, de busca e apreensão ou algo do tipo. O problema é que ele pensou nisso sem contar que novos fatos surgiriam, né? E hoje surgiu a história de que há um terceiro kit de joias, né? Que ficou com o presidente, ele inclusive confirmou que ficou. Esse terceiro kit tem um Rolex de diamante e ouro branco, também tem anel, caneta daquela Chopard, né? Também a marca. Então, isso valeria mais de R$500 mil e estaria com o presidente também, quando deveria estar, teoricamente, seguindo a orientação do Tribunal de Contas lá de 2016, com a presidência da República, né? Com o acervo público, né? Então essa história surgiu hoje e deu mais pimenta para esse assunto, né? E ainda surgiu também hoje a informação de que essas joias, assim como os outros presentes todos recebidos por Bolsonaro, todos foram acondicionados na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, e tricampeão mundial, Nelson Piquet, que é um aliado de Bolsonaro, empresário, dirigiu inclusive o Rolls Royce de Bolsonaro no 7 de setembro de 2021, né, que foi aquele evento que foi muito marcante. É um aliado, foi aliado de Bolsonaro na campanha, e essas joias, assim como esses outros presentes, estariam na fazenda de Nelson Piquet, o que gera inclusive a possibilidade de que haja aí nos próximos dias ações de busca e apreensão ou algo do tipo, né, relacionadas a essas joias. E esse lote teria sido dado em uma viagem em que o próprio presidente estaria, né, Ricardo? Porque aqueles outros 2 lotes seriam de uma viagem que o presidente não estava. Esse lote que o presidente inclusive confirma que está com ele, foi numa viagem que o próprio Bolsonaro esteve presente, não é isso? Exatamente, os documentos, inclusive, que o jornal Estado de São Paulo, né, que foi quem revelou a história, mostram o de que não havia intermediários, ou seja, ele recebeu diretamente na viagem que ele fez a Riad, né, na Arábia Saudita, e que ele conferiu lá as joias, estavam com ele, né, que foram incluídas no acervo pessoal dele. Os documentos deixam isso muito claro, e aí não tinha como ele negar que tinha essas joias. E aí surge a dúvida de que se não há mais alguma coisa, né? Será que dentro lá daquele conjunto enorme de presentes que ele recebeu também não há mais coisas que deveriam estar em domínio da União, né? E não no domínio pessoal do presidente? Por causa disso, claro, opositores de Bolsonaro já estão indo ao Tribunal de Contas da União. O senador Humberto Costa foi um dos que fez isso, fez um pedido direto ao Tribunal de Contas da União para que essas joias também sejam apreendidas, sejam devolvidas, e para que haja uma avaliação de todos os presentes do presidente, assim como uma investigação pelo fato de que ele não avisou, né, ao Tribunal de Contas da União de que tinha esse terceiro kit. Ele esperou descobrirem esse kit para depois confirmar que tem também. Então isso tende a deixar o assunto de novo em voga e novamente o debate acerca desse tema, justamente agora que o presidente decidiu voltar ao país. Em nota, os advogados Paulo Amado da Cunha Bueno e Daniel Betâmio Tesser afirmaram que os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos
no acervo da Presidência da República, conforme legislação em vigor. Esse posicionamento dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Ricardo? Exato, mas na verdade foram incluídos no acervo pessoal dele, né? Não no acervo da União, porque tanto é que está com ele, né? Porque já saiu da presidência, já não poderia estar de posse mais dessas joias, então, né? Tudo bem, ele pode dizer que ele tem um entendimento diferente lá da discussão do TCU, né? Mas quando se teve o entendimento de que ele deveria devolver a segunda joia, isso por si só já deveria fazer com que ele entendesse que essa também não poderia ficar com ela. Ele ficou esperando alguém descobrir a existência dessas joias, por isso que surge a dúvida se não há outros fatos. Provavelmente a defesa também vai devolver essas rapidamente, antes até talvez de uma decisão, para evitar justamente que aconteça uma busca e apreensão ou algo do tipo, né? Vamos para outro núcleo aqui, Ricardo Correia. Vamos lá. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que pode haver a retomada das comissões mistas para análise de medidas provisórias no Congresso, desde que elas tenham mais deputados federais do que senadores. E aí, hein, Ricardo? Pois é um aceno do Lira, que viu que não conseguiria ganhar a guerra esticando mais a corda, mas que ainda não resolve a questão, né? O Senado não queria aceitar também essa mudança nas comissões, mas é uma proposta que me parece até mais razoável por parte do Lira, porque você diz o seguinte, olha, continuam as comissões mistas, como diz a Constituição não fala sobre as comissões, não fala sobre quantos membros tem naquela comissão, ou seja, a gente pode discutir isso aqui por acordo e acertar. As outras comissões que são mistas, como a Comissão Mista do Orçamento, por exemplo, e outras comissões são mistas, elas normalmente têm 3 deputados para cada senador, porque a quantidade de deputados é maior do que a de senadores. Mas quando você vai votar dentro das comissões, para você não atropelar os senadores, você faz 2 votações separadas. Então você precisa aprovar entre os senadores, e aí independe se ele tem mais ou menos senadores que os deputados, vale a decisão dos senadores e vale a decisão dos deputados, como se dá nas votações em Congresso, por exemplo, né? Dentro do Congresso. O que me parece razoável, acho que é uma solução que poderia se chegar a um consenso, se o Senado de fato topar, né? Acho que já é bem melhor do que aquela decisão do Lira de atropelar a Constituição e falar não vou aceitar e ponto final, né? Mas depende do Pacheco e dos líderes do Senado aceitarem, né? Já que a Constituição não define a forma, né, a composição, o que o Lira está argumentando e já disse, inclusive naquela entrevista em que ele foi bastante duro, é que a Câmara tem mais representantes, tem mais parlamentares e por isso teria que ficar com uma fatia maior aí nessas comissões. Isso, mas lá atrás o Pacheco já tinha dito que não aceitava, que o Senado não aceitava mexer na composição. Mas pode ser que com essa decisão de que pode mexer na composição sem que os votos sejam vinculados, ou seja, que possa se fazer votação específica entre os senadores e entre os deputados, para que essas votações tenham pesos iguais, independentemente se você tem mais deputados do que senadores, talvez isso ajude a compor uma solução. E por causa disso, e para isso, o Pacheco vai se reunir com o Lula no Palácio da Alvorada, né? O Lira já se reuniu no final da semana passada, Pacheco iria com o Lula para a viagem à China, como não aconteceu a viagem. O Pacheco vai hoje à tarde, às 5 horas, vai estar lá no Palácio da Alvorada. A gente, inclusive, vai acompanhar isso com a repórter Gabriela Oliva, né? Vai fazer plantão lá no Alvorada mais uma vez. Para a expectativa de uma solução para essa novela também que está caminhando, está se arrastando e precisa de uma solução, já que eles estão votando as MPs, as medidas provisórias do governo anterior, com o rito que foi adotado na pandemia, mas precisa definir qual é o rito, como é que vai valer, qual é a regra a partir das MPs do atual governo que precisam ser votadas a partir das próximas semanas, né? Ô Ricardo, ele apareceu novamente, hein? Juscelino Filho, ministro das Comunicações, o homem que destinou, ou é pelo menos acusado de destinar recursos do orçamento secreto para pavimentar uma estrada que passa na frente da fazenda, de utilizar um avião da Força Aérea Brasileira para ir a leilão de cavalos, de empregar também um funcionário fantasma na liderança de partido, e agora tem mais uma do Juscelino Filho, teria empregado um piloto de avião e o gerente do Aras dele como funcionários da Câmara.
Esse é outro que tem aparecido como um dos vilões aí da trama, né? Tem sempre sendo envolvido em situações polêmicas ou escandalosas, né? Além desses fatos que você falou, né? Um deles, inclusive, a questão dos aviões da FAB, foi o que gerou agora uma investigação por parte da Comissão de Ética da Presidência da República. Foi uma decisão de hoje. A Comissão de Ética se reuniu e decidiu investigar o Juscelino Filho por conta daquele uso do avião da FAB para o leilão de gado. E também abriram mais uma investigação sobre esse caso das joias que nós falamos logo no início sobre servidores públicos. Mas no caso do Juscelino, além dessa história, surgiu outra hoje, que é o de utilização do gabinete dele na Câmara, quando ele era deputado, e agora por parte do suplente, para empregar aliados, né? Amigos, aliados, parentes, né? Um deles, o piloto, né, do avião, o piloto do avião particular do Juscelino Filho foi nomeado no gabinete do deputado, quando ele era deputado, e continua lá agora que o suplente, o deputado Dr. Benjamin de Oliveira, que é do União Brasil, lá do Maranhão, mesmo partido dele, também tá, né? Ele continua lá com um salário de 10,2 mil. E também, além dele, o gerente do Aras, também nomeado com salário de 7,8 mil. Isso, por si só, já seria, né, absurdo, mas ainda tem mais. Quando o Juscelino era deputado, ele havia nomeado a Mara Bringel, que é uma advogada, que é tia dele, para um cargo no gabinete. Casada com o tio dele, né? De certa forma é tia, não é exatamente tia, mas é casada com o tio. E aí, quando ele deixou o cargo e virou ministro, o suplente trocou a advogada pelo marido dela, que é efetivamente o tio do Juscelino, né? Provavelmente não entrou naquela época para não ser apontado como nepotismo. Quando saiu o Juscelino para o ministério, e aí ele trocou a advogada Mara Bringel pelo marido, que é o Pedro Pereira Bringel Filho, que, como eu disse, é tio do Juscelino. Ou seja, não para de acontecer, não para de surgir denúncias contra Juscelino, né? Desde que o Lula conversou com ele, decidiu que ele ia ficar, várias outras coisas surgiram e a gente continua falando que a situação dele era insustentável, o Lula insistiu em manter ele lá e agora continua sendo alvo de problemas, né? Mas será que dura, hein, Ricardo, no cargo com essa quantidade de denúncias, com essa quantidade de enrosco aí? A gente falava disso, que era difícil para ele continuar sem o apoio do partido. Depois disso, o partido fez uma nota, começou a ajudar ele um pouco mais e tal, e conseguiu segurar ele mais um pouco. Se continuam surgindo denúncias uma atrás da outra, e a comissão de ética vai ter que tomar uma decisão, fica difícil para o ministro continuar, mas me parece que a essa altura, depois de todo esse desgaste, se ele não caiu ainda, provavelmente o Lula vai esperar a eventualidade de uma reforma ministerial um pouco mais adiante, quando for trocar outros ministros, para trocar também o Juscelino, né? Eu apostava lá atrás que ele não ficaria, mas depois de já comprar esse desgaste todo, né? Se nem com aquilo tudo foi suficiente para o ministro deixar o cargo, me parece que precisa de muito mais do que isso para que o Lula esteja certo de que precisa trocar e colocar um outro nome do próprio partido, né? Do União Brasil, no cargo. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado pela participação no Alerta e até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço, um abraço para vocês e até amanhã.